Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes porque a imprensa italiana está cravando que o Wesley está vendido pelo Flamengo a Roma. E a gente vai trazer aqui os valores, mas também conseguimos contato com o presidente do Flamengo, o BAP, que falou sobre o assunto. Será que ele está vendido? Vai jogar contra o Fluminense no domingo? Qual é a situação? Qual é a verdadeira situação envolvendo Flamengo, Wesley e Roma? Nós vamos trazer aqui todas as informações envolvendo todos os lados. Mas antes, galera, tem também Matheus Gonçalves criticando o Flamengo publicamente, rapaz. E Vitor Hugo? Muita gente me questiona aqui. Vene, se o Vitor Hugo seria cedido ao Famalicão, ficando com 50%, por que o Flamengo não empresta o Vitor Hugo para o Famalicão? Acho que seria bom para todo mundo. Muita gente me questiona isso. Eu fui apurar os motivos que fazem isso não acontecer. E a gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação. Vamos para as informações. Vocês lembram que no último vídeo eu comentei que Matheus Gonçalves fez uma grande partida no jogo do Sub-20 do Flamengo contra o Bayer Leverkusen da Alemanha. E após o jogo, o Flamengo nas redes sociais sempre posta conteúdo com uma arte e o placar da partida. No caso desse jogo foi 5-1 Flamengo e ele jogou muito bem. Ele e Lohan foram os destaques do time do Flamengo nesse amistoso que aconteceu lá na Gávea, bacana demais, inclusive. E aí, nessa publicação, nessa arte, ele fez um comentário. Eu não vou botar aqui porque eu tenho medo de situação envolvendo direito de imagem, não sei como é que funciona isso no YouTube, e aí eu prefiro não arriscar para não ganhar uma notificação aqui da plataforma. Mas eu vou ler para vocês. Ele simplesmente comentou na foto do perfil oficial do Flamengo, abre aspas, não dá para entender, não aparece mais nada, que loucura. Fazendo uma crítica ao Flamengo, como se ele não tivesse aparecendo. Na concepção dele, ele foi um destaque, ele deveria aparecer na imagem que o Flamengo postou com o placar, aparecendo outros jogadores e ele não aparece. Óbvio que o Flamengo fez outras publicações com imagem, com fotos da partida, ele aparece em algumas, mas nessa, no caso, pelo visto, incomodou o jogador. Lembrando que esse jogador ele precisa ter mais minutagem, já falei sobre isso, não vou ficar aqui repetindo, mas é um jogador que pede passagem. Felipe Luiz diz que ele treina bem. Felipe Luiz diz que é um garoto que é destemido, ele usou essa palavra em outros momentos aí. Vai para cima, tem personalidade. O que falta? Tem potencial, ele já mostrou isso. O garoto seria vendido ao Cruzeiro, ficou sabendo durante o intervalo de um jogo que não ia mais. Então, pessoal, enfim, eu acho que ele precisa de mais oportunidade. Alguns por aqui me fizeram a seguinte pergunta. Por que o Flamengo não empresta Vitor Hugo ao Famalicão ao invés de ceder o jogador dividindo os direitos econômicos? E aí eu fui apurar. Uma pergunta pertinente, porque eu não sabia a resposta. E aí, enfim, fiquei curioso e fui saber o motivo. E a resposta que me deram é: a equipe portuguesa topou pagar o salário de Vitor Hugo, que é alto para as pretensões de Famalicão, ultrapassava ali os limites da equipe portuguesa, porque iria ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta. É como se eles estivessem comprando os 50% e pagando em forma de salário. Deu para entender? No caso do empréstimo, o Famalicão não aceita pagar o alto salário, porque eles não teriam nenhuma vantagem, digamos assim, apenas o empréstimo. Ou seja, para o jogador não seria vantajoso ir para ganhar menos, e nem para o Flamengo seria vantajoso caso topasse dividir os vencimentos do atleta. Nos últimos dias, inclusive, alguns clubes brasileiros até ligaram para os representantes de Vitor Hugo sondando e demonstrando interesse no jogador. Mas os representantes sempre falavam, olha, ele está indo para o Famalicão, ele está indo para o Famalicão. Só que em cima da hora o Flamengo desistiu por conta da repercussão negativa. Então, fica aí a resposta. A gente já trouxe a informação de que ele vai ser reintegrado aí
o José Boto definiu isso e ia comunicar ao técnico Felipe Luiz. Lembrando que se ele tivesse nos planos de Felipe Luiz, o Flamengo jamais ia pensar em ceder 50% do jogador para o Famalicão. Pelo visto, está fora dos planos do Felipe Luiz. Galera, é o seguinte, vamos falar agora do principal assunto do vídeo. O Wesley. A imprensa italiana está cravando que o Flamengo vendeu o Wesley por 25 mais 5 milhões em bônus, que o Flamengo já aceitou. Quando saiu essa notícia, eu fui apurar no Flamengo, ouvi algumas pessoas da diretoria e também mandei mensagem para o BAP, que é o presidente do Flamengo, que é quem define. Inclusive ele vetou a contratação do Mickey Johnston, ele vetou a ida do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro e ele vetou a ida do Vitor Hugo para o Famalicão. No fim das contas, é ele que decide. O que eu apurei foi o seguinte: quem ligou para o José Boto foi o Massara, que é o dirigente da Roma. Ligou e falou o seguinte: vem cá, 25 mais 5, o que vocês acham? O Boto falou: parece ser boa a proposta, mas e aí, bota no papel. Até a gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo 10 horas e 1 minuto da noite de sexta, dia 18 de julho. Até a gravação desse vídeo, o documento da Roma não chegou ao Flamengo. Ou seja, é tudo de boca. E aí eu procurei o presidente BAP, mandei mensagem, vou até botar aqui. E, cara, é raro ele responder, e ele respondeu, tá? Falei: BAP, o Wesley vendido mesmo? Chegou essa proposta de 25 milhões de euros mais bônus? Nada. Nunca é exatamente como sai por vocês da imprensa, no caso. Chegou proposta, mas não é como divulgada. Provavelmente ele está se referindo à última proposta que nós noticiamos, 20 mais 2. O não foi para venda. Então, aí eu mandei uma mensagem para ele, me falaram que o Massara ligou para o Boto. Ele falou: qualquer ligação para esclarecimento é tratado como negociação, e não é. Então, assim, o BAP nega. O BAP é o presidente do Flamengo, gente. Ah, mas está todo mundo dizendo que ele foi vendido. Cara, assim, eu escutei o BAP é o presidente do Flamengo. Se ele estiver mentindo para mim, beleza, tá mentindo para mim. Eu acho que não tá. O BAP não é de mentir. E outra, se fosse verdade a venda, ele nem responderia. Conhecendo o BAP, assim, eu não trabalho com o BAP, mas acompanho o trabalho do BAP há muito tempo. Há muito tempo. Se fosse verdade a venda, eu duvido que ele iria responder. Como não é verdade, assim, da forma que ele está dizendo, até a gravação desse vídeo, eu prefiro confiar nele e, por hora, o Wesley continua à disposição para o Fla-Flu. Inclusive, a informação que eu tenho é que a ordem que ele deu é não vender o Wesley até ter uma reposição para a saída desse jogador. Porque o Flamengo não quer vender para depois ter que ir ao mercado buscar uma reposição, vai perder mais tempo aí. E faz total sentido. O Flamengo não precisa de dinheiro. Tudo bem que é uma baita proposta, se chegar de fato o papel 25 mais 5, é uma baita proposta, eu acho que deveria vender, mas tem que ter uma reposição sim. Porque não dá para o Flamengo perder o seu principal titular e ficar dependendo de Varela. Se o Varela se machuca, se o Varela vai para a seleção uruguaia, tem quem à disposição? Não dá. Ah, o Danilo faz a lateral direita. E aí o Danilo tem uma idade avançada, a gente sabe que o futebol brasileiro exige mais do atleta. Então, tá aí informações e também a minha opinião. Gostaram do vídeo? Espero que sim, tamo junto e fui!